Meu nome é Léo. Tenho 28 anos e até ontem eu era só um cara tentando pagar o aluguel com umas pinturas que ninguém comprava. Minha vida era o cheiro de tinta e o silêncio dessa kitnet no centro de São Paulo. Mas aí a campainha tocou. Era a entrega do meu jantar, mas quando eu abri a porta era ela, a mulher do café. Seus olhos se arregalaram e a voz dela saiu quase como um sopro, carregada de uma eletricidade que parou meu coração por um segundo. Ela disse: "Eu não paro de pensar em você desde ontem. Posso entrar?" O cheiro do perfume dela, caro e floral, se misturou com o cheiro de tempero da marmita que ela segurava. Por um instante, o corredor apertado do meu prédio pareceu o lugar mais importante do mundo. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. E se esse tipo de história te interessa, considere se inscrever no canal. Antes daquele momento, o silêncio era a única coisa que eu tinha em abundância. Ele preenchia cada canto do meu apartamento, se acomodava entre as telas empilhadas contra a parede e fazia companhia ao zumbido constante da minha geladeira velha. Eu passava horas encarando uma tela em branco, não por falta de ideias, mas porque o silêncio às vezes era tão pesado que parecia esmagar qualquer cor que eu tentasse colocar no mundo. Era uma solidão familiar, quase confortável. A luz que entrava pela janela grande da sala era sempre cinzenta, filtrada pela poluição de São Paulo, e pintava tudo com um tom melancólico que combinava com meu estado de espírito. Meu mundo era pequeno, contido naqueles 30 metros quadrados, e eu não esperava que nada nem ninguém fosse capaz de invadi-lo. A porta estava sempre trancada, tanto literal quanto metaforicamente. Eu achava que estava seguro dentro da minha rotina previsível, mas eu não sabia que a rotina estava prestes a se quebrar de forma irreversível. Parte desse ritual de solidão era pedir comida. Sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo prato. Um PF simples, com arroz, feijão, bife e fritas. Era barato, enchia o estômago e, mais importante, não exigia que eu saísse de casa ou interagisse com o mundo lá fora. A notificação do aplicativo era a única voz que quebrava o silêncio por vontade própria. Eu gostava da previsibilidade disso. O entregador chegava, eu pegava a sacola, dizia um obrigado rápido e fechava a porta. Era uma transação anônima, eficiente, que me permitia continuar existindo na minha bolha sem perturbações. A comida não era espetacular, mas seu cheiro familiar de tempero caseiro era um pequeno conforto, um lembrete de uma normalidade que parecia pertencer a outra vida. Era o ponto alto e, ao mesmo tempo, o ponto baixo do meu dia. A confirmação de que, mais uma vez, eu jantaria sozinho, na companhia apenas dos meus fantasmas e das minhas telas inacabadas. Mas no dia anterior, algo quebrou a monotonia. Eu tinha saído para comprar mais tinta, uma pequena aventura no caos do centro da cidade. Parei num café simples para tomar um expresso e fugir da garoa fina que começava a cair. E foi lá que eu a vi. Sentada sozinha perto da janela, ela não parecia pertencer àquele lugar. Usava roupas elegantes, mas discretas, e tinha um olhar perdido, distante. Ela mexia o açúcar no café sem realmente dissolvê-lo. O olhar fixo na rua molhada, como se estivesse assistindo a um filme que só ela podia ver. Havia uma tristeza contida em seus gestos, uma solidão que espelhava a minha, mas que vinha de um lugar completamente diferente, um lugar que eu não conseguia nem imaginar. Nossos olhares não se cruzaram. Eu era apenas mais uma sombra no canto do café e ela era uma pintura viva que eu não conseguia parar de observar. A imagem dela ficou gravada na minha mente, a mulher elegante e triste olhando a chuva cair. Então, quando a notificação do iFood apitou naquela noite, eu fiz o de sempre. Levantei, caminhei até a porta, girei a chave. Esperava um capacete, uma jaqueta de nylon e um boa noite apressado. Mas quando abri, o ar me faltou. Era ela, a mulher do café. Estava parada ali sob a luz amarelada e fraca do corredor do meu prédio, segurando a sacola de isopor com o meu jantar. Ela não usava as roupas elegantes de antes, mas uma jaqueta simples de entregadora, o que tornava a situação ainda mais surreal.
Seus olhos, que no café pareciam distantes, agora estavam cravados nos meus, imensos e cheios de um reconhecimento que me atingiu como um soco. O mundo pareceu parar de girar. O barulho do trânsito lá embaixo, os sons dos vizinhos, tudo desapareceu. Só existia o espaço entre nós dois, carregado de uma tensão inexplicável, uma pergunta silenciosa que pairava no ar denso. Seus lábios se entreabriram e, por um segundo, achei que ela diria que era um engano, que estava no endereço errado. Mas o que saiu foi um sussurro, uma confissão que parecia ter viajado quilômetros para chegar até mim. Eu não paro de pensar em você desde ontem. Posso entrar? As palavras dela não foram um convite. Foram uma rendição. Ela parecia tão surpresa por dizê-las quanto eu por ouvi-las. Eu não respondi. Apenas dei um passo para trás, abrindo espaço. O gesto foi minha resposta. Ela entrou devagar, quase hesitante, como se estivesse pisando em um terreno sagrado e frágil. O cheiro dela invadiu meu apartamento, um perfume sutil de jasmim que era completamente estranho ao meu mundo de cheiro de terebintina e pó. Ela olhou ao redor para as minhas telas, para a bagunça organizada, e um silêncio pesado se instalou entre nós. Um silêncio diferente daquele a que eu estava acostumado. Este estava vivo, pulsando com possibilidades e perigos. A tensão era quase insuportável, mas o que aconteceu em seguida me desarmou completamente. Eu esperava. Não sei o que eu esperava, mas não era aquilo. Ela se virou para mim, o rosto pálido sob a luz fraca da minha lâmpada, e sua voz tremeu um pouco quando ela falou. Você teria um copo d'água? Foi só isso. A pergunta simples e mundana quebrou o feitiço. De repente, ela não era mais uma figura misteriosa e etérea, mas uma mulher nervosa, com as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Eu assenti, mudo, e fui até a pequena cozinha. Enquanto enchia um copo com água da torneira, eu a observava pelo canto do olho. Ela parecia um pássaro exótico que tinha entrado pela janela, e agora não sabia como sair. Estava desconfortável, deslocada, e a vulnerabilidade em sua postura era muito mais íntima e perturbadora do que qualquer avanço que eu pudesse ter imaginado. Enquanto eu entregava o copo para ela, o som agudo e formal de um celular tocando cortou o silêncio. O som parecia caro, corporativo. Vinha da bolsa dela. Ela se assustou, quase derrubando a água, e pegou o aparelho com uma pressa que beirava o pânico. A tela se iluminou, e por uma fração de segundo, antes que ela apertasse o botão para silenciar a chamada, eu vi o nome na tela. Marcos. O nome não me dizia nada, mas a reação dela dizia tudo. Seus ombros ficaram tensos, e ela evitou meu olhar, como se tivesse sido pega fazendo algo terrivelmente errado. O toque do celular tinha trazido o mundo dela para dentro do meu, e ficou claro que era um mundo do qual ela estava desesperadamente tentando escapar, mesmo que por apenas alguns minutos. Aquele som foi o primeiro tijolo no muro que existia entre nós. Ela levou o copo aos lábios com a mão que não segurava o celular, e foi então que eu vi. No dedo anelar dela, brilhando mesmo na luz fraca da minha kitnet, havia um anel de diamante. Não era uma joia delicada. Era uma pedra enorme, ostensiva, um pedaço de gelo que gritava riqueza e status. Um anel que, sozinho, valia mais do que tudo que eu possuía, incluindo as paredes do apartamento em que estávamos. Aquela pedra era uma declaração. Dizia que ela era casada. Dizia que pertencia a outro homem, a outro mundo. O mundo de alguém chamado Marcos, que tinha um toque de celular formal e podia comprar diamantes daquele tamanho. O brilho da pedra pareceu sugar todo o ar da sala. A faísca de conexão que eu senti no corredor, a vulnerabilidade dela pedindo água. Tudo foi ofuscado por aquele brilho frio e impiedoso. Ali estava a verdade, dura e inegável. Ela era inalcançável, e eu era apenas o cara que morava no terceiro andar sem elevador. Ela bebeu a água em goles rápidos, sem me olhar. Colocou o copo vazio na minha pia com um cuidado excessivo, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Obrigada, ela disse, a voz agora controlada, distante. Eu preciso ir. Ela se moveu em direção à porta, e o perfume de jasmim a seguiu. Um rastro fantasma que já começava a se dissipar.
Eu apenas fiquei parado, observando-a ir. Ela abriu a porta, hesitou por um momento com a mão na maçaneta, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas no fim não disse nada. Apenas saiu e fechou a porta atrás de si, o clique suave da fechadura soando como um tiro no silêncio que ela deixou para trás. Fiquei sozinho de novo, mas o apartamento não era mais o mesmo. A presença dela ainda pairava no ar, uma promessa e um aviso. O cheiro do meu PF esquecido na mesa se misturava com a memória do perfume dela. A porta estava fechada, mas algo dentro de mim havia ficado irremediavelmente entreaberto. Uma semana se passou. Uma semana de silêncio, onde a memória do perfume dela e o brilho frio do diamante lutavam pela minha atenção. Eu tentei pintar, mas o rosto dela aparecia em cada tela em branco. Eu pedi comida de outro lugar, só para não ter a esperança idiota de que ela apareceria de novo. Mas na 8ª noite a campainha tocou. Meu coração deu um salto estúpido. Abri a porta e lá estava ela, Helena. Desta vez, ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado. Segurava a sacola de isopor como se fosse a coisa mais natural do mundo. Acho que me deram a sua rota de novo. Ela disse, a voz baixa, quase um pedido de desculpas. Era uma mentira frágil e transparente que nós dois aceitamos sem questionar. Era a nossa permissão para continuar. Eu não disse nada, apenas dei um passo para o lado, e o ritual silencioso de abrir a porta para ela recomeçou, mas desta vez a mentira pairava entre nós como uma promessa. E assim, as entregas se tornaram o nosso segredo. 2, às vezes 3 vezes por semana, o aplicativo a enviava para o meu endereço. Era sempre o mesmo. Ela me entregava a comida e nós ficávamos parados no corredor, sob a luz amarelada, por 5, talvez 10 minutos. Não falávamos sobre Marcos, sobre o anel, sobre o mundo dela. Falávamos sobre o tempo, sobre um filme que passou na TV, sobre como o trânsito de São Paulo estava cada vez pior. Eram conversas sobre nada, mas em cada pausa, em cada olhar que se prolongava um segundo a mais, dizíamos tudo. Eu aprendi a ler a tristeza nos ombros dela, a exaustão nas pequenas linhas ao redor de seus olhos. Ela aprendeu a ver a minha solidão na forma como eu me apoiava no batente da porta, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer se eu me afastasse. Aquele corredor se tornou um espaço sagrado, um confessionário sem palavras, onde nossas solidões se reconheciam e se cumprimentavam em silêncio. Numa dessas noites, enquanto ela falava sobre um livro que estava lendo, seu olhar desviou por cima do meu ombro, para dentro do apartamento. Eu tinha deixado a porta mais aberta que o normal. Seu olhar se fixou em algo na parede. Era um esboço rápido, a carvão, que eu tinha feito de memória na noite seguinte ao nosso primeiro encontro no café. Apenas o perfil dela olhando pela janela, a chuva refletida no vidro. Ela parou de falar no meio da frase. O silêncio se estendeu. Eu prendi a respiração, esperando que ela ficasse com raiva, que se sentisse invadida, mas ela não disse nada. Apenas um sorriso minúsculo, quase imperceptível, tocou seus lábios. Um sorriso que não alcançou seus olhos, mas que era carregado de uma melancolia e de um reconhecimento que me atingiram em cheio. Ela não precisou dizer. Naquele momento, eu soube que ela tinha entendido. Ela se sentiu vista, e talvez pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustou. A barreira entre nós começou a rachar, não com um estrondo, mas com pequenos sussurros. Em uma noite particularmente fria, ela se demorou mais que o usual na porta, esfregando as mãos para se aquecer. Sabe o que é engraçado? Ela disse de repente olhando para o nada. Meu marido, Marcos, ele me dá um carro novo todo ano, no meu aniversário. Sempre o último modelo importado, cheio de tecnologia que eu nem sei usar. Ela fez uma pausa e um sorriso genuíno, o primeiro que eu vi, apareceu. Mas às vezes eu sinto uma falta imensa do meu Celta antigo e amassado da faculdade. O rádio não funcionava direito, tinha um cheiro estranho de cachorro molhado, mas era meu. A confissão era tão pequena, tão trivial, mas pareceu um presente. Era um pedaço da verdadeira Helena, a mulher que existia antes dos diamantes e dos carros importados.
Um pedaço que ela estava me confiando ali no corredor mal iluminado do meu prédio. O segredo dela, por menor que fosse, mudou a dinâmica entre nós. Era um fio invisível que agora nos conectava, um pequeno território que era só nosso. Ela não era mais apenas a mulher rica e misteriosa, e eu não era apenas o pintor solitário. Éramos duas pessoas que compartilhavam a nostalgia por um Celta velho. Essa pequena intimidade tornou as conversas na porta ainda mais carregadas, a tensão mais palpável. Eu me pegava esperando pela notificação do aplicativo com uma ansiedade que beirava a dor. Eu limpava o apartamento antes de pedir o jantar, como se ela fosse realmente entrar, mesmo sabendo que nosso limite era o batente da porta. O mundo dela era uma mansão no Morumbi, o meu era aquela kitnet. Mas naquele pequeno espaço compartilhado, por alguns minutos a cada noite, as fronteiras pareciam se dissolver e a única coisa que importava era a frágil conexão que estávamos construindo, uma mentira de cada vez. Então São Paulo resolveu desabar. A chuva começou como uma garoa fina e se transformou num temporal bíblico em questão de minutos. As ruas alagaram, o céu ficou preto. E claro, foi naquela noite que ela apareceu. Eu ouvi a campainha e quando abri a porta, a visão me cortou a respiração. Helena estava completamente encharcada, o cabelo colado no rosto, a jaqueta de entregadora pingando no chão do corredor. Ela tremia, não sei se de frio ou de outra coisa. Seus olhos estavam enormes, assustados. Desculpe, a moto derrapou. Eu estou bem, mas... Ela não conseguiu terminar a frase. Naquele momento, todas as regras não ditas, todas as barreiras que havíamos construído, desmoronaram com a chuva. Eu não pensei. Apenas segurei seu braço, a pele gelada sob o tecido molhado, e a puxei para dentro. O clique da porta se fechando atrás dela foi o som mais alto que eu já ouvi. Ela estava dentro. O mundo dela, finalmente, havia invadido o meu. O apartamento pareceu encolher com a presença dela. O cheiro de chuva e do perfume dela se misturou com o meu cheiro de tinta. Eu a fiz sentar na minha única poltrona, uma peça velha que herdei da minha avó, e a cobri com o cobertor mais grosso que eu tinha. A lã áspera e desbotada contrastava violentamente com a seda invisível que parecia sempre envolvê-la. Fui para a cozinha e preparei um chá, o único que tinha de camomila, em uma caneca lascada que dizia "Eu amo o Rio". A situação era surreal. A mulher do anel de diamante, a esposa de Marcos, estava ali, encolhida no meu cobertor, no meu apartamento de 30 metros quadrados esperando por um chá de saquinho. E o mais estranho de tudo, ela não parecia deslocada. Pela primeira vez, ela parecia em paz, como se, ao ser despida de toda a sua armadura de riqueza pela tempestade, ela finalmente pudesse respirar. Por um instante, ela pertencia àquele lugar tanto quanto eu. Eu voltei com a caneca fumegante, o vapor subindo e se misturando com o ar frio. Ajoelhei-me na frente dela para entregar o chá, um gesto que pareceu estranhamente íntimo. "Cuidado, está quente", eu disse, a voz mais rouca que o normal. Ela estendeu as duas mãos para pegar a caneca, buscando o calor. E foi nesse momento que o tempo parou. Quando ela moveu as mãos, a manga encharcada da jaqueta escorregou alguns centímetros para trás, revelando seu pulso. E ali, na pele pálida e delicada, havia um hematoma. Não era novo. Tinha uma cor feia, um roxo amarelado nas bordas, a marca inconfundível de dedos que apertaram com força demais. O mundo se reduziu àquela mancha escura na pele dela. O som da chuva lá fora, o zumbido da minha geladeira. Tudo desapareceu. Só existia aquele pedaço de violência silenciosa. Uma prova brutal de que o mundo do qual ela fugia era muito mais perigoso do que eu jamais imaginei. A reação dela foi instantânea, um reflexo condicionado pela vergonha e pelo medo. Ela viu para onde eu estava olhando. Seus olhos se arregalaram em pânico e ela puxou a manga para baixo com uma velocidade que me assustou, cobrindo a marca como se tentasse apagar sua existência. Ela agarrou a caneca com força, os nós dos dedos brancos, mas ela não conseguiu me olhar. Seus olhos se fixaram na caneca, no chão,
em qualquer lugar que não fosse o meu rosto. E no olhar dela, mesmo sem encará-lo diretamente, eu vi o pedido. Era uma súplica silenciosa, desesperada. Não pergunte. Por favor, não diga nada. Finja que não viu. Minha garganta se fechou. Todas as perguntas que borbulhavam na minha mente morreram antes de nascer. Eu apenas assenti lentamente, um movimento quase imperceptível, e me levantei. O gesto foi a minha resposta. Eu não perguntaria. Eu guardaria o segredo feio dela junto com os nossos outros segredos, os mais bonitos. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Um silêncio completamente diferente de todos os outros que já havíamos compartilhado. Não era confortável, não era carregado de desejo. Era pesado, denso, envenenado por uma verdade que agora estava exposta entre nós. O hematoma era a terceira pessoa na sala. Era o fantasma de Marcos, uma presença fria e violenta que a tempestade havia arrastado para dentro do meu refúgio. Ela bebeu o chá em pequenos goles, sem dizer uma palavra. A chuva lá fora começou a diminuir, e com ela, a desculpa para ela estar ali. Aquele momento de vulnerabilidade forçada havia mudado tudo. A linha que cruzamos não foi quando ela entrou no meu apartamento, mas quando eu vi aquela marca. A nossa conexão deixou de ser apenas sobre solidão e desejo. Agora, havia também o medo. E a certeza de que a porta que tínhamos deixado entreaberta dava para um lugar muito, muito mais escuro do que eu pensava. A chuva parou, mas a tempestade continuou dentro de nós. Nos dias que se seguiram, o silêncio entre nós voltou, mas era diferente. Não era mais sobre o que não podíamos dizer, mas sobre o que já sabíamos. Então, uma noite, meu celular vibrou na mesa. Um número desconhecido. Uma foto. Era um grafite enorme em um muro cinza no beco do Batman. Uma explosão de cores que eu reconheceria em qualquer lugar. Abaixo da imagem, uma única frase, digitada sem pressa. Isso me fez pensar em você. Meu coração parou e depois disparou. Uma batida descompassada e perigosa. Era ela, Helena. Ela tinha encontrado uma maneira de contornar a porta, de entrar no meu mundo sem precisar de uma entrega como desculpa. Aquele grafite na tela do meu celular era mais íntimo do que qualquer conversa que já tivemos no corredor. Era um pedaço do dia dela, um pensamento que ela roubou do seu mundo e me entregou. Eu salvei o número dela com um nome que ninguém reconheceria. Lena. E pela primeira vez, nosso segredo tinha um nome. As mensagens se tornaram um fio frágil, mas constante, que nos conectava através da cidade. Começou com fotos de arte, um detalhe de arquitetura, a luz do sol batendo em uma poça d'água. Pequenas belezas que ela encontrava em suas fugas. Mas, aos poucos, as imagens deram lugar às palavras. Mensagens curtas enviadas tarde da noite, quando o mundo dela provavelmente dormia. Às vezes sinto que estou gritando em uma sala cheia de gente e ninguém consegue me ouvir. Eu li a mensagem dela 1, 2, 10 vezes, o brilho azul da tela iluminando meu rosto no escuro da kitnet. Eu sabia exatamente o que responder, porque eu vivia naquela mesma sala silenciosa. Eu sei como é, digitei. A minha sala só não tem mais ninguém. A honestidade dela me deu coragem para ser honesto também. Admitimos nossa solidão um para o outro, não com a voz, mas com os polegares, digitando confissões em uma tela fria que parecia a única coisa quente e real em nossas vidas. Certa noite, a campainha tocou. Era ela com a minha marmita. O ritual parecia quase nostálgico agora que tínhamos nosso canal secreto de comunicação. Mas algo estava diferente em seu olhar. Havia uma determinação ali, uma decisão tomada. Ela me entregou a sacola, mas não se virou para ir embora. Em vez disso, ela olhou para o final do corredor, para a escada escura. Acho que... Meu carro não quer pegar, ela disse, a voz baixa, quase inaudível. A mentira era tão fina quanto uma folha de papel, tão transparente que eu podia ver através dela toda a sua solidão, todo o seu desejo, por mais 5 minutos. Não era um pedido de ajuda para consertar um carro. Era um pedido para que eu saísse do meu refúgio e entrasse no dela, mesmo que fosse apenas no estacionamento escuro do prédio. Eu posso dar uma olhada, eu disse, e a frase pareceu um voto.
Um juramento perigoso que eu estava fazendo sem pensar nas consequências. Descemos as escadas em silêncio. A rua estava fria e quase deserta. O carro dela, um modelo que eu nem saberia nomear, estava parado sob a luz fraca de um poste. Ela abriu o capô e uma nuvem de calor e cheiro de óleo subiu no ar noturno. Eu liguei a lanterna do meu celular, fingindo saber o que estava procurando. Nós nos debruçamos sobre o motor e o espaço entre nós desapareceu. O ombro dela roçava no meu, um contato elétrico que fazia meu corpo inteiro se arrepiar. O cheiro dela estava por toda parte, não mais apenas um rastro no corredor, mas uma presença real e avassaladora. Era o perfume de jasmim misturado com algo mais, o cheiro de couro dos bancos do carro, o cheiro metálico do motor frio. Era o cheiro do mundo dela, e era inebriante. Eu me sentia um impostor, um garoto brincando com algo que não entendia, tanto o motor do carro quanto a mulher ao meu lado. Eu não sabia nada sobre carros. Toquei em alguns cabos, apertei uma peça de plástico, sentindo-me completamente ridículo. Não sei, mas parece tudo no lugar, murmurei, a maior mentira da noite. Ela não pareceu surpresa nem decepcionada. Na verdade, um pequeno sorriso brincou em seus lábios, como se ela estivesse se divertindo com a nossa pequena farsa. Tudo bem, ela disse suavemente. Obrigada por tentar. Nós ficamos ali por mais um momento, lado a lado, olhando para as entranhas silenciosas do carro dela. O motor não funcionava, mas algo entre nós tinha sido ligado. A desculpa havia cumprido seu papel. Ela não nos deu mais tempo. Ela nos deu um novo lugar, um novo contexto. Saímos da segurança do nosso roteiro e estávamos improvisando, e a sensação era aterrorizante e excitante na mesma medida. A noite parecia guardar a respiração, esperando para ver qual seria nosso próximo movimento. Entra, ela disse, fazendo um gesto em direção à porta do passageiro. Só por um minuto. Eu hesitei, mas entrei. O interior do carro era como outro planeta. Couro macio, um painel cheio de luzes, o silêncio quase absoluto que me isolava dos sons da minha própria rua. Sentados ali, no escuro, o mundo do lado de fora parecia um filme. Ela não tentou ligar o carro, apenas ficou olhando para a frente, as mãos pousadas no volante. Sabe por que eu comecei a fazer entregas? Ela perguntou de repente, a voz ecoando no silêncio. Eu só queria ser anônima. Ninguém olha de verdade para uma entregadora. É como ser invisível por escolha própria. Na minha vida, na minha casa. Eu sou observada o tempo todo. Cada gesto, cada palavra. Aqui. Eu sou só um capacete e uma jaqueta. É a única hora do dia em que eu sinto que posso respirar. A confissão dela pairou no ar, frágil e pesada, um segredo que valia muito mais que um celta amassado. Quando olhei para ela, vi que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela não soluçava, não fazia nenhum som. Apenas chorava, um choro quieto e resignado de quem está acostumado a chorar para dentro. Meu peito se apertou com uma dor que não era minha, mas que eu sentia como se fosse. Eu não sabia o que fazer. Todas as regras, todas as barreiras invisíveis que nos separavam, gritavam para que eu ficasse parado, para que eu não a tocasse. Eu era o pintor da kitnet. Ela era a esposa de Marcos. Mas naquele momento, éramos apenas Léo e Lena, duas pessoas sentadas em um carro que não ia a lugar nenhum, afogando-se em uma solidão que tinha exatamente o mesmo gosto. O instinto de estender a mão, de oferecer algum tipo de conforto, era uma força física, uma maré subindo dentro de mim, ameaçando quebrar todas as represas. E então eu quebrei. Minha mão se moveu, parecendo ter vontade própria. Devagar, com uma hesitação que tornava o gesto ainda mais significativo, eu a estendi sobre o console central. Não tentei segurar a mão dela. Apenas pousei a minha sobre a dela, que repousava no câmbio. Não foi um toque romântico. Não foi um avanço. Foi apenas um reconhecimento. Um gesto que dizia: eu vejo você. Eu ouço você. Você não está sozinha nisso. A pele dela estava fria sob a minha. Senti o contorno duro e gelado do anel de diamante contra a minha palma. Por um segundo, que pareceu uma eternidade, o mundo inteiro se resumiu àquele ponto de contato.
Foi como encostar em um fio de alta tensão. Uma corrente elétrica percorreu meu braço, meu peito e acendeu cada nervo do meu corpo. Foi o primeiro toque, a primeira linha que cruzamos de verdade, e foi mais poderoso do que qualquer palavra que poderíamos ter dito. A reação foi instantânea e mútua. No exato mesmo segundo, como se tivéssemos ensaiado, nós dois puxamos as mãos para trás. O contato foi quebrado tão abruptamente quanto começou. O choque do que tínhamos feito pairou no ar denso e palpável. Eu olhei para a minha mão, agora vazia, e ela parecia pertencer a outra pessoa. Helena virou o rosto para a janela, escondendo-se na sombra. O silêncio que se seguiu não era mais de cumplicidade. Era pesado, carregado de uma culpa imediata e esmagadora. Nós tínhamos ido longe demais. O pequeno mundo seguro que construímos nas mensagens e nas desculpas esfarrapadas havia se tornado subitamente perigoso. O carro, que antes parecia um refúgio, agora era uma armadilha. Sem dizer uma palavra, ela girou a chave na ignição. O motor pegou de primeira, o som potente e suave enchendo o silêncio com a nossa traição. A farsa havia acabado, e nós dois sabíamos que nada mais seria como antes. O pretexto da entrega simplesmente se desfez, como fumaça. Numa terça-feira à noite, a campainha tocou na hora de sempre, mas quando eu abri a porta, não havia sacola de isopor. Era só ela, Helena. Segurava uma garrafa de vinho tinto, o rótulo elegante e indecifrável. Seus olhos não tinham a desculpa do trabalho, a proteção da jaqueta de entregadora. Estavam nus, diretos, e diziam o que sua boca não precisava. Eu estava passando por aqui. Ela começou, a mentira morrendo em seus lábios. Eu não disse nada. Apenas dei um passo para trás, o mesmo gesto de sempre, mas que agora significava algo completamente diferente. Ela entrou, e o clique da porta atrás dela não foi o fim de uma transação, mas o início de um segredo. Um segredo que agora vivia inteiramente dentro das minhas quatro paredes, sem a proteção frágil de uma mentira compartilhada. Nós dois sabíamos que tínhamos pulado de um penhasco juntos, sem saber se havia água embaixo. E assim, nosso ritual mudou. 2 vezes por semana, a kitnet se transformava. Ela trazia vinhos que custavam mais que o meu aluguel e comidas de restaurantes, cujos nomes eu só via em revistas. Nós nos sentávamos no meu chão de taco gasto, usando minhas canecas lascadas como taças e pratos de papelão como louça fina. Era um piquenique surreal, uma colisão de mundos. O cheiro de trufas e queijos caros se misturava com o meu cheiro crônico de terebintina. Ela ria, um som que eu nunca tinha ouvido antes, quando eu derrubava um pouco de vinho no chão e limpava com uma camiseta velha. Nesses momentos, a mansão no Morumbi e o prédio caindo aos pedaços no centro de São Paulo deixavam de existir. Havia apenas aquele chão de madeira, a luz amarelada da minha lâmpada e o espaço entre nós, que se tornava cada vez menor, mais quente e mais perigoso a cada encontro. As conversas se aprofundaram, cavando sob a superfície de nossas vidas. Ela falava sobre as festas de gala, sobre o sorriso congelado que precisava manter por horas, enquanto apertava a mão de pessoas que a viam como um acessório do marido. Falava sobre o silêncio ensurdecedor de uma casa com 20 cômodos e nenhuma alma. Em troca, eu a levava para o meu mundo. Eu mostrava minhas telas, as inacabadas e as que eu considerava fracassos. Explicava por que usei um tom de azul específico para pintar a solidão, ou como tentei capturar o som da garoa de São Paulo com pinceladas de cinza. Eu nunca havia explicado minhas pinturas para ninguém. Eram diários secretos, e ao lê-los para ela, eu estava entregando pedaços da minha alma que eu nem sabia que podiam ser traduzidos em palavras. Ela ouvia com uma intensidade que me desarmava, como se minhas cores fossem a única língua que ela realmente entendia. Naquele chão empoeirado, nós nos despíamos de nossos rótulos. Ela não era a esposa rica e entediada, a mulher com um anel de diamante e um hematoma escondido. E eu não era o artista fracassado, o cara solitário que jantava comida de marmita. Éramos apenas Helena e Léo, 2 pessoas que, por acaso, se encontraram em um café e descobriram que suas solidões falavam o mesmo idioma. Ela me contava sobre o sonho que tinha de ter uma pequena floricultura em Olambra.
Eu contava a ela sobre o medo que eu sentia toda vez que encarava uma tela em branco. Eram confissões pequenas, vulnerabilidades que não tinham lugar em nossos mundos lá fora. Dentro da minha kitnet, criamos um refúgio, uma bolha onde as regras da vida real não se aplicavam. E por algumas horas, 2 vezes por semana, essa bolha parecia a única coisa real que existia no universo. O clímax veio numa noite chuvosa, o som da água batendo na janela, criando uma trilha sonora para o nosso santuário. Ela estava quieta, passando os dedos lentamente pela borda de uma das minhas telas. Era o meu primeiro esboço dela, a carvão, a mulher no café olhando a chuva cair. Ela ficou de costas para mim por um longo tempo, apenas olhando para o desenho. Eu prendi a respiração, o coração batendo forte contra as minhas costelas. Então, ela se virou. Seus olhos estavam brilhando, cheios de lágrimas que não caíam. Sua voz saiu como um sopro, um sussurro que quase se perdeu no som da tempestade, mas que para mim soou mais alto que um trovão. "Você me enxerga", ela disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação, uma revelação que a deixou completamente exposta. Era a confissão de uma vida inteira se sentindo invisível. E naquelas 3 palavras, eu entendi a profundidade de sua dor e a dimensão do que estávamos fazendo. Meu peito se apertou com uma mistura de ternura e pavor. O que eu poderia dizer? As palavras pareciam pequenas, inúteis diante da imensidão daquele momento. Eu me levantei e caminhei até ela, parando a centímetros de distância. O cheiro dela, o calor que emanava do seu corpo, tudo parecia me puxar para mais perto. Olhei em seus olhos e disse a única verdade que eu tinha, a coisa mais honesta que eu já havia dito a alguém na minha vida. "Você é a coisa mais real que existe na minha vida, Helena." A frase pairou no ar entre nós, uma declaração que era muito mais do que amor. Era sobre existência. No meu mundo de fantasmas e telas silenciosas, ela era a única coisa sólida, a única cor vibrante. Ela era a prova de que eu não estava apenas imaginando uma conexão, de que o que sentíamos era palpável, mesmo que fosse proibido e condenado a viver naquelas sombras. A reação dela foi algo que eu nunca vou esquecer. Uma única lágrima finalmente escapou e rolou por seu rosto. Ela não a enxugou. Em vez disso, ela ergueu a mão e tocou meu rosto, a ponta dos seus dedos frios traçando minha mandíbula. E então, ela se inclinou para a frente, muito devagar. Eu fechei os olhos esperando, mas seus lábios não encontraram os meus. Eles pousaram suavemente na minha testa. Foi um toque breve, leve como uma pluma, mas que carregava o peso de 1000 beijos que nunca daríamos. Durou apenas 1 segundo, mas naquele segundo eu senti toda a sua gratidão, todo o seu carinho e toda a sua tristeza. Foi o gesto mais íntimo que já recebi. Um beijo de despedida para uma história que mal havia começado. Um selo em um segredo que estava se tornando pesado demais para carregar. Foi a única vez que ela me beijou, e foi o suficiente para me quebrar em 1000 pedaços. Por 1 hora, talvez mais, ficamos sentados no chão, em silêncio. A chuva lá fora diminuía e a garrafa de vinho estava vazia, mas o ar entre nós estava cheio. Cheio de tudo o que havíamos dito e, principalmente, de tudo o que não podíamos dizer. Aquele momento, depois do beijo na testa, foi perfeito. 1 hora de paz absoluta, onde o mundo, com seus maridos, suas contas para pagar e suas regras sociais, simplesmente não existia. Era um bolsão de felicidade roubado do tempo, um lugar que pertencia apenas a nós. Eu me sentia em casa de uma forma que nunca tinha me sentido antes, nem mesmo na minha própria pele. Ela parecia relaxada, os ombros sem a tensão habitual, um pequeno sorriso sereno em seus lábios. Era como se, por um breve instante, nós tivéssemos encontrado um universo paralelo onde poderíamos simplesmente ser. Um lugar onde não havia nada de errado em estarmos juntos. Mas nós dois sabíamos que era uma ilusão, uma linda e dolorosa mentira que estávamos contando para nós mesmos. Cada segundo de paz naquela sala era um segundo emprestado, e a conta chegaria em algum momento. A consciência disso pairava sobre nós como uma nuvem escura no horizonte da nossa felicidade. Tornava cada sorriso dela mais precioso,
cada silêncio compartilhado mais significativo e cada toque acidental mais carregado de eletricidade. A beleza do nosso refúgio estava justamente em sua fragilidade. Sabíamos que a bolha podia estourar a qualquer momento, com uma ligação, uma mensagem, uma batida na porta. E esse conhecimento, essa tensão constante, transformava nosso tempo juntos em algo sagrado e insuportavelmente triste. Éramos dois ladrões, roubando momentos de uma vida que não nos pertencia. E sabíamos que mais cedo ou mais tarde seríamos pegos. Quando ela se levantou para ir embora naquela noite, o movimento foi diferente. Mais lento, mais relutante. Na porta, ela se virou e me olhou por um longo tempo. Não disse nada. Apenas me olhou, e em seu olhar havia um universo de agradecimento e de pesar. Eu assenti, entendendo tudo. Quando ela se foi e o som de seus passos desapareceu na escada, o silêncio que ficou para trás era novo. Não era o silêncio vazio de antes, nem o silêncio expectante das noites de entrega. Era um silêncio denso, pesado, impregnado com a memória do cheiro dela, do gosto do vinho, do toque fantasma de seus lábios na minha testa. Eu encostei na porta fechada e senti a madeira fria contra as minhas costas. A porta não estava mais apenas entreaberta, nós a tínhamos escancarado. E agora, olhando para a minha kitnet, que de repente parecia enorme e vazia, eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que nenhum de nós jamais conseguiria fechá-la novamente. As mensagens dela, que antes eram um refúgio de arte e confissões noturnas, começaram a mudar. Tornaram-se mais curtas, mais urgentes, cheias de uma ansiedade que eu conseguia sentir através da tela fria do celular. As fotos de grafites foram substituídas por frases quebradas, enviadas em horários estranhos. Não consigo dormir, ela escreveu uma noite às 3 da manhã. E depois, por 2 dias inteiros, o silêncio. Um silêncio digital absoluto. Aquele fio que havíamos tecido com tanto cuidado entre nossos mundos simplesmente se partiu. Eu olhava para o nome dela, Lena, na minha lista de contatos, e sentia um vazio gelado no estômago. O brilho azul da tela no escuro da minha kitnet, que antes era uma promessa de conexão, agora era apenas um lembrete constante da ausência dela. O silêncio dela era mais alto e mais assustador do que qualquer tempestade. Então, na terceira noite, a campainha tocou. Não era a hora de sempre. Era tarde, quase meia-noite. Meu coração disparou com uma mistura de esperança e pavor. Abri a porta e ela estava lá. Mas não era a Helena dos nossos piqueniques no chão. Estava pálida, os olhos enormes e assustados, como um animal encurralado. Não trazia vinho, não trazia comida. Trazia apenas o cheiro do medo. Ela entrou sem que eu precisasse convidá-la, passando por mim como um fantasma e indo direto para a janela, olhando para a rua escura lá embaixo. Ele está desconfiado, ela sussurrou, a voz fraca, mal saindo. Ele perguntou. Ele perguntou onde eu vou todas as noites, onde eu gasto meu tempo. As palavras dela pairaram no ar, e a nossa bolha, nosso refúgio seguro, estremeceu, prestes a se despedaçar contra a dura realidade que batia à porta. Ficamos ali, parados, por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu não sabia o que dizer. Qualquer palavra de conforto pareceria vazia, estúpida. Ela finalmente se virou para sair, o movimento rígido, mecânico. Eu a acompanhei até a porta, e quando ela a abriu, nós dois congelamos. Passando lentamente pela minha rua, quase em câmera lenta sob a luz amarelada dos postes, estava um sedã preto de luxo. Os vidros eram tão escuros que pareciam absorver a luz, tornando o carro uma mancha de escuridão em movimento. Ele não parou, não buzinou, apenas deslizou pela rua com uma calma predatória e desapareceu na esquina. Mas a mensagem tinha sido entregue com a clareza de um tiro. Nós nos olhamos e em seus olhos eu vi o reflexo do meu próprio terror. Não precisávamos dizer nada. Nós dois sabíamos. Tínhamos sido vistos, e aquilo não era um aviso. Era uma sentença. Na manhã seguinte, a confirmação chegou, não com um estrondo,
mas com a frieza de um e-mail corporativo. Prezado Léo, começava a mensagem. Informamos que sua conta de parceiro entregador foi permanentemente desativada devido a violações das diretrizes da comunidade. Eu li a frase de novo, mas as palavras não mudavam. Não havia detalhes, não havia apelação. Era uma parede digital, impessoal e intransponível. Ele não tinha apenas nos visto, ele tinha agido. Com alguns cliques, ele havia encontrado o único elo legítimo que nos conectava e o havia cortado com a precisão de um cirurgião. Ele não precisou gritar ou ameaçar. Ele apenas usou seu poder, seu dinheiro, para me apagar do pequeno mundo de fuga que ela havia criado. Eu me senti pequeno, impotente, um inseto sob a bota de um homem que eu nunca tinha visto, mas cujo poder agora definia a minha realidade. E então, ela sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Minhas mensagens para o número dela agora mostravam apenas um único tique cinza, bloqueado. Minhas ligações iam direto para a caixa postal, uma voz eletrônica e sem emoção, me informando que o número estava indisponível. O silêncio de 2 dias se transformou em uma semana, depois 2. Não era um fim, como o de um relacionamento normal. Não houve uma conversa, uma despedida. Foi um apagamento. Ele a havia arrancado da minha vida e trancado de volta em sua gaiola dourada, e eu não tinha como alcançá-la. A kitnet, que tinha se tornado nosso santuário, voltou a ser apenas uma caixa de concreto de 30 metros quadrados. Mas agora, o silêncio não era mais vazio. Estava cheio dela, da memória de sua risada, do fantasma de seu perfume. Cada canto do apartamento gritava o nome dela em um silêncio ensurdecedor. A solidão que se instalou era diferente daquela a que eu estava acostumado. A minha antiga solidão era uma companheira tranquila, um cobertor pesado, mas familiar. Esta nova solidão era uma ferida aberta, pulsante. Eu passava os dias sentado na poltrona velha, apenas encarando a porta. A mesma porta pela qual ela entrou pela primeira vez. A mesma porta que se fechou atrás do sedã preto. Ela se tornou um portal para uma memória que agora parecia um sonho febril. Eu revivia cada momento. O copo d'água, o hematoma no pulso, o beijo na testa. E cada lembrança era uma facada, porque agora eu entendia que cada passo que dávamos para mais perto um do outro era um passo em direção a esse desastre inevitável. Nós não estávamos construindo um refúgio. Estávamos construindo nossa própria armadilha, e ela tinha acabado de se fechar sobre nós. Um dia, enquanto eu saía para comprar pão, a única coisa que me forçava a deixar o apartamento, encontrei Dona Sônia no corredor. Ela me deu seu sorriso gentil de sempre, os olhos curiosos passando por cima do meu ombro, como se procurassem por alguém. "E aí, meu filho, tudo bem?" Ela perguntou. "Sua amiga bonita não tem vindo mais, né? Faz tempo que não vejo o carro chique dela parado lá embaixo." A pergunta dela, tão inocente, tão bem intencionada, me atingiu como um soco no estômago. O ar me faltou. Eu apenas murmurei "ela está viajando", e fugi escada abaixo, o coração martelando no peito. O mundo exterior, o mundo das pessoas normais que fazem perguntas casuais, havia se tornado um campo minado. Cada palavra, cada olhar era uma ameaça em potencial. Um lembrete de que nosso segredo, mesmo morto e enterrado, ainda podia me destruir. Meu trabalho, minha arte, que já tinha sido meu único propósito, morreu junto com o resto. As telas que eu havia comprado com a esperança renovada que ela me deu agora estavam encostadas na parede, acumulando poeira. Eu não conseguia pegar um pincel. Toda a cor parecia errada. Todo traço parecia uma mentira. Como eu poderia pintar a luz do sol quando tudo o que eu sentia era escuridão? Como eu poderia capturar a vida em uma tela quando eu me sentia um fantasma na minha própria casa? Meu refúgio criativo havia se tornado uma câmara de tortura. Cada tela em branco me encarava com o rosto dela. E a porta, a porta. Eu a odiava e a amava. Eu passava horas apenas olhando para a maçaneta de metal frio, metade de mim rezando para que ela girasse,
a outra metade aterrorizada com o que aconteceria se isso de fato ocorresse. Eu estava paralisado, preso entre a obsessão e o medo. Lentamente, com o passar das semanas silenciosas, algo dentro de mim começou a mudar. O desespero egoísta, a dor da minha própria perda, começou a dar lugar a um medo frio e profundo por ela. A imagem do hematoma em seu pulso voltava para mim nos momentos mais quietos, vívida e aterrorizante. O deslizar silencioso do sedã preto não era mais apenas uma ameaça para mim. Era uma demonstração do controle absoluto que ele tinha sobre ela. Eu não tinha sido apenas imprudente, eu tinha sido perigoso. Eu, com minha vida simples e minhas pinturas inúteis, a coloquei em um perigo que eu mal conseguia compreender. A culpa começou a me corroer por dentro, um veneno lento e amargo. A preocupação com a segurança dela se tornou muito maior do que a minha própria dor. Eu parei de me perguntar, e se ela voltasse? E comecei a rezar para que ela não voltasse, para que ela ficasse segura, mesmo que isso significasse nunca mais vê-la. O peso das consequências finalmente me esmagou. A beleza do nosso tempo juntos, a pureza daquela conexão, agora estava manchada por essa verdade feia e aterrorizante. Nosso piquenique no chão, nossas confissões sussurradas, o beijo na minha testa, tudo aquilo não tinha sido apenas um interlúdio mágico, tinha sido uma rebelião, e agora ela estava pagando o preço por isso, sozinha, em uma mansão silenciosa com um homem que a via como uma propriedade. Eu olhei ao redor da minha kitnet para o caos seguro que ela tinha achado tão real e me senti um tolo. Eu tinha oferecido a ela um refúgio que não podia proteger. Eu tinha aberto uma porta sem pensar em quem poderia entrar por ela. E agora a porta estava fechada, trancada, e eu estava do lado de fora, no frio, com nada além da certeza esmagadora de que o nosso pequeno mundo secreto havia desmoronado, talvez levando a segurança dela junto com ele. As semanas se arrastaram, transformando-se em um mês de silêncio absoluto. A ausência dela não era mais uma ferida recente, mas uma infecção crônica que envenenava cada hora do meu dia. Eu não conseguia pintar, não conseguia ler. Apenas existia, respirando o ar viciado da minha kitnet, que agora parecia um mausoléu para uma vida que durou apenas algumas noites. Uma noite, movido por um impulso estúpido e desesperado, peguei as chaves do meu carro velho e comecei a dirigir sem rumo. Quando dei por mim, estava vendo as placas para o Morumbi. Acabei em frente a um condomínio fechado, um monstro de muros altos e câmeras de segurança. Era uma fortaleza impenetrável. Senti uma onda de náusea, uma vergonha tão profunda que queimou minha garganta. Eu era um fantasma assombrando uma vida que nunca seria minha. Dei meia volta tão rápido que os pneus cantaram no asfalto, fugindo de volta para o meu mundo, sentindo-me menor e mais patético do que nunca. Aquela viagem idiota, no entanto, serviu para alguma coisa. A imagem daqueles muros, daquela prisão de luxo, clareou minha mente de uma forma brutal. A história não era mais sobre mim, sobre meu coração partido ou minha solidão. A memória do hematoma no pulso dela voltou, não como um detalhe triste, mas como um alarme de incêndio que eu tinha ignorado. O sedã preto deslizando pela rua, o e-mail corporativo me apagando da existência dela. Tudo se encaixou. Aqueles não eram os atos de um marido com ciúmes. Eram os movimentos calculados de um homem poderoso e controlador que não via uma esposa, mas um objeto de sua posse. Eu tinha entrado num jogo perigoso sem entender as regras, sem saber que o tabuleiro era a vida dela. Eu não era apenas um pintor apaixonado. Eu era uma complicação, uma ameaça direta à segurança dela, um peão insignificante no mundo dele. A raiva que eu sentia por ter sido descartado, a autopiedade que me serviu de cobertor por semanas, simplesmente se desfez. No lugar dela, instalou-se um medo frio e pesado, um medo por ela. Cada cenário que minha mente criava era mais sombrio que o anterior. Eu o imaginava encontrando as mensagens, confrontando-a com sua fúria gelada e silenciosa. O silêncio dela não era mais uma rejeição a mim. Era um possível pedido de socorro que eu nunca ouviria. A impotência era esmagadora. O que eu poderia fazer? Bater no portão daquela fortaleza? Ligar para a polícia e dizer o quê?
que uma mulher rica e casada tinha parado de me visitar. Eu era um ninguém. Ele era Marcos. Ele me apagou com um e-mail. O que ele poderia fazer com ela, a mulher que ele acreditava possuir? A minha angústia se transformou em um terror que me roubava o sono, me fazendo encarar o teto e rezar para uma segurança que eu tinha ajudado a destruir. A escolha tornou-se terrivelmente óbvia. Não era uma escolha, na verdade, mas a aceitação de uma realidade cruel. Eu podia continuar assombrando a vida dela, enviando mensagens para um número bloqueado, esperando um milagre, uma rachadura no muro que ele construiu ao redor dela. Ou eu podia fazer a única coisa que talvez pudesse protegê-la de verdade. Eu podia desaparecer. O pensamento foi como um soco no estômago. Cortar voluntariamente a única conexão que me fez sentir vivo em anos. Parecia uma automutilação, uma ferida que eu não sabia se conseguiria sobreviver. Mas a alternativa era monstruosa. Continuar a minha busca egoísta por ela, sabendo que isso poderia atrair a ira dele sobre ela. Eu não podia ser esse cara. Eu tinha que escolher entre o meu desejo e o bem-estar dela. E lembrando dos seus olhos tristes no café, das suas lágrimas silenciosas no carro, eu soube que nunca houve realmente uma escolha a ser feita. A decisão estava tomada. Para protegê-la, eu precisava me apagar da vida dela tão completamente quanto ele havia me apagado. Era uma forma de rendição, a admissão da minha derrota total. O mundo dele, com seu poder e seu dinheiro, havia vencido. Meu papel nesta história havia terminado. A única coisa honrada que me restava era garantir que a minha existência não lhe causasse mais nenhum dano. Isso significava parar com as viagens noturnas para o bairro dela. Significava apagar seu número, mesmo sabendo que já estava bloqueado. Significava aceitar o silêncio não como uma punição, mas como um sacrifício necessário. Significava abrir mão não apenas da esperança de vê-la novamente, mas da própria memória do nosso tempo juntos, porque até a memória parecia perigosa agora. Um segredo que poderia escapar, um fantasma que ainda poderia assombrá-la e colocá-la em risco. Fazer isso foi a coisa mais difícil da minha vida. Foi como amputar um membro que ainda doía. Cada canto do meu apartamento era uma facada. A poltrona onde ela se sentou encharcada de chuva. A pia onde deixou o copo d'água. O chão de taco onde fizemos nossos piqueniques secretos. O espaço vazio na parede onde o esboço dela costumava ficar. Viver ali se tornou uma tortura. Cada objeto tinha uma história, e cada história era um lembrete esmagador de sua ausência. Eu entendi que não conseguiria simplesmente apagar o pensamento dela enquanto estivesse cercado por nossos fantasmas. Eu precisava apagar o cenário inteiro. A kitnet, que tinha sido meu casulo e depois nosso santuário, agora era apenas uma prisão de memórias. A única maneira de realmente deixá-la ir era deixar tudo para trás, incluindo as paredes que nos abrigaram. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei a empacotar minha vida em caixas de papelão. Primeiro as roupas, depois os poucos livros. Por último, minhas telas. Enrolar cada pintura, cada fragmento da minha alma em plástico bolha foi um ato de resignação final. Eu estava empacotando não apenas meus pertences, mas a identidade do Léo, o pintor de São Paulo. Decidi me mudar. Para outro bairro, talvez outra cidade. Um lugar onde a porta não me lembrasse dela. Onde o som da chuva na janela não trouxesse a imagem do seu rosto. Eu estava aceitando que nosso mundo secreto tinha acabado para sempre. Não haveria um reencontro. Não haveria um fechamento. Era apenas o fim. Encontrei um anúncio de um pequeno estúdio para alugar no Rio de Janeiro. Liguei e disse que ficava com ele, sem nem mesmo vê-lo. A decisão foi desesperada, mas pareceu a única saída daquele labirinto de dor. Faltava uma última coisa. O pequeno esboço a carvão. O primeiro que fiz dela no café. Eu o tinha guardado em uma pasta, como se escondê-lo pudesse proteger a memória. Agora, eu o segurava em minhas mãos. O papel era frágil, as linhas escuras manchando meus dedos. Era a única coisa tangível que eu tinha dela. Levei-o até a pia da cozinha, o mesmo lugar onde ela tinha deixado o copo vazio há uma vida atrás. Peguei meu isqueiro. A pequena chama tocou a borda do papel que se curvou e escureceu instantaneamente. Fiquei ali, observando o rosto dela,
O perfil triste olhando pela janela, ser consumido pelo fogo, se desfazendo em uma cinza preta e delicada que flutuou por um segundo antes de cair. O cheiro de papel queimado encheu o ar. Não foi um ato de raiva. Foi um funeral. Um ritual de despedida para a mulher que eu nunca tive e para o homem que eu fui quando estava com ela. Com as cinzas descendo pelo ralo, uma estranha calma tomou conta de mim. Não era paz, muito menos felicidade. Era apenas vazio. O ponto final. Eu tinha feito a única coisa que estava ao meu alcance. Eu a estava deixando ir. Estava me removendo da equação para que ela, com sorte, pudesse encontrar alguma segurança em sua jaula dourada. Olhei ao redor do apartamento quase vazio, com as caixas empilhadas como lápides. A porta estava ali, fechada. Por semanas eu a encarei, rezando para que ela se abrisse. Agora eu a encarava sabendo que era eu quem precisava sair por ela e trancá-la para sempre do lado de fora. A história de Léo e Helena, a história da porta entreaberta, havia finalmente terminado. E o silêncio que se seguiu não era mais de expectativa ou de dor. Era o som da minha completa e total rendição. Era a minha última noite no apartamento. Tudo o que restava da minha vida em São Paulo estava empacotado em caixas de papelão, empilhadas nos cantos como túmulos de uma identidade que eu estava enterrando. O cheiro de poeira e papelão havia substituído o de terebintina. O eco dos meus próprios passos no chão vazio era o único som. Sentei-me na poltrona velha, a única peça de mobília que ainda não estava coberta por um lençol, e olhei para o espaço vazio na parede onde o esboço dela costumava ficar. Era um fantasma de um fantasma. Eu tinha queimado o papel, mas a imagem continuava ali, gravada na minha retina. A decisão de ir embora, que parecera tão lógica e necessária, agora pesava sobre mim como uma sentença. Eu não estava fugindo para um novo começo. Estava apenas fugindo, carregando um silêncio que tinha a forma e o peso exatos de Helena. E então, como se o universo quisesse fornecer uma trilha sonora para a minha desolação, a tempestade desabou. A chuva não começou aos poucos. Ela simplesmente caiu. Uma cortina de água pesada e furiosa que açoitava a janela grande da sala. O céu, que já estava cinzento, tornou-se preto. Os trovões sacudiam as janelas velhas do prédio. E no meio de um estrondo particularmente violento, as luzes piscaram 1, 2 vezes e se apagaram. A escuridão foi total, absoluta. O zumbido da geladeira, que tinha sido a trilha sonora constante da minha solidão por anos, morreu. O silêncio que se instalou era diferente, mais profundo, mais opressor. Eu estava sozinho, no escuro, na minha última noite, cercado pelos destroços encaixotados da minha vida. A escuridão lá fora e a escuridão dentro de mim finalmente se tornaram uma só. Naquele breu, a sensação de fracasso me engoliu por inteiro. Cada decisão que eu havia tomado desde que a conheci parecia errada, egoísta. Eu a tinha colocado em perigo. Tinha me iludido com um refúgio que era feito de papelão, tão frágil quanto as caixas ao meu redor. Eu tinha perdido a única conexão real que já tive. E agora estava perdendo meu lar, minha arte, tudo. O que restava de mim? Um homem sentado no escuro, esperando o amanhecer para poder fugir de si mesmo. Encostei a cabeça no encosto da poltrona, fechei os olhos e deixei o peso de tudo me esmagar. A chuva batendo no vidro era o único lembrete de que o mundo ainda existia lá fora. Eu me senti completamente e irremediavelmente perdido. Um navio sem leme no meio da tempestade perfeita, sem nenhuma luz de farol para me guiar de volta para a costa. Foi então que aconteceu. Um único feixe de luz branco e nítido cortou a escuridão do meu apartamento. Ele varreu a parede oposta, iluminando as caixas empilhadas e o chão empoeirado em um movimento lento e deliberado, como o farol de um carro virando uma esquina. Meu corpo inteiro ficou tenso. Meu primeiro pensamento foi ele. Marcos, o sedã preto. Meu coração disparou, batendo descontroladamente contra as minhas costelas. Era isso. Ele tinha vindo terminar o que começou, me apagar de vez. Fiquei paralisado na poltrona, incapaz de me mover, apenas esperando o som de passos na escada, a batida na porta.
A luz continuou seu movimento lento, um olho predador procurando por mim na escuridão. Prendi a respiração, esperando o fim. O feixe de luz parou, iluminando a porta fechada, como se apontasse para a origem de todo o nosso problema. Com o coração na garganta, rastejei até a janela, mantendo-me baixo, como um soldado em território inimigo. Afastei a cortina apenas 1 centímetro e olhei para a rua encharcada lá embaixo, e o ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. Não era um sedã preto, era o carro dela. O mesmo carro de luxo que eu fingi consertar naquela noite que pareceu ter acontecido em outra vida. Estava estacionado do outro lado da rua, sob a chuva torrencial. O motor estava desligado. As luzes, que tinham varrido meu apartamento, agora estavam apagadas. Era apenas uma silhueta escura e silenciosa na tempestade. Por um momento, achei que estava alucinando, que meu cérebro, sobrecarregado de dor e solidão, tinha conjurado um fantasma para me torturar uma última vez. Mas não. Era real. Ela estava ali. Eu não sabia por quanto tempo ficamos assim. Eu, escondido atrás da cortina, mal respirando. Ela, uma silhueta imóvel dentro do carro, a chuva escorrendo pelo para-brisa como lágrimas. O que ela estava fazendo ali? Por que agora? Na minha última noite, ela não tinha como saber que eu estava de mudança. Era uma coincidência, uma cruel e impossível coincidência. Ela estava apenas sentada lá, olhando para a janela escura do meu prédio. Talvez ela fizesse isso todas as noites. Talvez aquele fosse o seu ritual silencioso de luto, assim como o meu era encarar a porta. O pensamento me atingiu com a força de um soco. Nós dois estávamos presos, assombrando os mesmos lugares, ligados por uma dor que não podíamos compartilhar, mas que sentíamos exatamente da mesma forma, cada um em sua própria escuridão. E então, depois de um minuto que pareceu uma eternidade, algo mudou. Uma luz fraca e amarelada se acendeu dentro do carro dela. A pequena luz interna do teto. Naquele brilho suave, eu pude ver seu perfil, a cabeça inclinada para a frente, olhando para o volante. E então ela se moveu. Lentamente, ela estendeu o braço para o lado. E a porta do passageiro se abriu. Não se abriu completamente. Ela apenas destravou e se moveu alguns centímetros, o suficiente para quebrar a linha perfeita do carro, o suficiente para ficar entreaberta. A pequena luz interna iluminava o espaço vazio ao lado dela, a fresta escura da porta aberta para a noite chuvosa. Ela não olhou para a minha janela, não fez nenhum gesto, apenas abriu a porta e ficou ali, imóvel, banhada naquela luz fraca e solitária. Eu entendi na mesma hora. Não era um convite para que eu descesse correndo e entrasse no carro para fugirmos juntos. A vida não era um filme. Nós dois sabíamos que não havia para onde fugir. Aquilo era outra coisa. Era um símbolo, uma mensagem enviada através da escuridão e da chuva, uma que só eu poderia decifrar. Era a resposta dela para tudo, para o silêncio, para o apagamento, para a porta que ele havia trancado entre nós. Ela estava me mostrando que, apesar dos muros, apesar do medo, ela ainda estava ali. Ela estava me dando uma luz na minha escuridão, literalmente. A porta entreaberta não era um chamado para a ação. Era uma declaração, uma promessa silenciosa de que a conexão que tínhamos não havia morrido. Ela apenas tinha mudado de forma, se tornado algo mais quieto, mais secreto, mais resiliente. Ela não saiu do carro. E eu não desci para a rua. Nós apenas ficamos ali por talvez 10 minutos, 2 pessoas no escuro, separados por uma rua alagada, mas conectados por aquela pequena fresta de luz. Ela estava me dizendo que isso não tinha acabado, que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham por completo. O caminhão de mudança viria pela manhã e eu iria embora. Mas eu sabia, com uma certeza que acalmou a tempestade dentro de mim, que eu não estava mais fugindo. Eu estava apenas me movendo. A história não tinha terminado com cinzas na pia. Ela tinha encontrado uma maneira de continuar respirando, em silêncio, na escuridão. A luz do carro dela se apagou, a porta se fechou, e ela partiu, desaparecendo na chuva. Fiquei olhando para a rua vazia,
e pela primeira vez em um mês eu senti que podia respirar de novo.